Boa noite, Carlos. Eu quero primeiro agradecer essa sua compreensão de estar trazendo um debate tão importante para nós, para a sociedade atual e para as novas gerações, né? Eu assisti a live ontem e fiquei, assim, contempladíssima com a palestra do Fraga, se não me engano é Fraga, né? Muito importante o que ele trata com relação às Forças Armadas, que é uma discussão que nós da sociedade civil nós não fazemos, e a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que fazer discussão sobre a questão da nossa segurança pública, porque o nome está chamando segurança pública, mas não temos segurança. Devemos fazer o debate sobre as Forças Armadas, o papel das Forças Armadas no Brasil. Nós não podemos ter uma Forças Armadas que vivemos sob ameaça de golpe todos os dias. Então, isso tem que ser revisto. E a gente está nessa luta, Carlos, para poder avançar nesse processo todo na construção de uma democracia, né? Esse tema é muito importante, a gente sempre está tratando dessa questão, e eu acho que a gente deve falar mais disso, a gente deve remoer. Eu agora vou afirmar o que o nosso presidente disse, contradizendo o que ele disse, nós devemos remoer esse passado, porque nós não queremos mais que ele volte, né? Nós sabemos, mas a grande parte dessa nova geração, principalmente, a minha grande preocupação é com a nova geração, o que significou o golpe militar no dia 1º de abril de 64. O que ele fez para o Brasil? Porque, além dele ser nocivo à sociedade, acabar com todos os limites, foi ao limite das liberdades, né? Que as pessoas, quantas pessoas saíram daqui, aquela comissão da anistia, ela recebeu mais de 70 mil requerimentos de pessoas que foram perseguidas pela ditadura militar, né? Ela deixou um saldo econômico terrível de débito, de juros de dívida externa. Eu não posso me esquecer que meus filhos eram pequenos e eu via aquela representante do FMI entrar no Brasil, do aeroporto, ela ia direto para o Palácio do Governo, em Brasília, a determinar o salário dos trabalhadores no Brasil, quanto é que iria ser o reajuste. A gente não pode, a nova geração tem que saber dessas coisas que nós vimos, que nós estudamos, que nós vivemos, para que não aconteça mais. Veja bem, 1º de abril é uma data que nós aqui na Bahia sempre manifestamos repudiando o golpe de 64. Mesmo antes da Marcha do Silêncio, a gente já fazia manifestações em frente ao Forte do Barbalho, que é um local, uma construção colonial, mas é uma construção muito bonita, mas de história muito triste, porque sempre serviu de presídio a perseguidos políticos, né? Ele foi centro de tortura e prisão na ditadura militar, mas anteriormente também fala-se até, a gente busca, os malês, a revolta de malês, teve malês que ficou prisioneiro no Forte do Barbalho, como também Agildo Barato foi um dos prisioneiros, e tantos outros que passaram. Então, a gente tem uma luta muito grande para que o governo do Estado transforme aquele espaço em um memorial de resistência, né? A gente vem lutando desde 2003 e não conseguimos ainda, mas nós continuaremos nessa luta. Então, de 4 anos para cá, a gente seguindo orientações e o exemplo dos uruguaios e argentinos de realizar uma marcha do silêncio em homenagem às pessoas que tombaram nas ditaduras, né, da Argentina e do Uruguai, nós, em 2019, iniciamos a nossa primeira marcha do silêncio aqui na Bahia. E temos feito, só não fizemos nos 2 anos de pandemia, não fizemos a marcha, mas nós íamos sempre fazer homenagem no local onde está o monumento de 32 baianos mortos desaparecidos políticos. E aqui na Bahia, esse 1º de abril, hoje mesmo tivemos reunião para fechar as coisas, considerando que temos uma semana, meia semana, por causa do feriado aí,
da Semana Santa, a gente fechou toda a programação. Então, no dia 1º de abril, aqui em Salvador, eu acredito que tenham pessoas daqui da Bahia assistindo, porque eu divulguei essa live, né? Como eu estou participando aqui num celular, eu não posso ver no chat quem é que está participando. Então, às 16 horas haverá uma concentração na Praça da Piedade. Essa Praça da Piedade também é um local onde foram enforcados muitos combatentes aí da liberdade, aqui na Bahia. E nós fazemos essa concentração até às 17 horas. 17 horas, ela sai em marcha, desce a Avenida Joana Angélica, portando cartazes dos pirulitos, nós chamamos aqui na Bahia de pirulitos dos mortos desaparecidos, faixas, cartazes e um instrumento surdo batendo, fazendo um bumbo, só aquela zoada do bumbo. Tochas acesas também, a gente leva tochas acesas, e chegamos às 18 horas, 18h30, no Monumento aos Mortos Desaparecidos Políticos, no Campo da Pólvora. 18h30 encerra, lá nós ficamos 32 cruzes naquele espaço, em volta do monumento, colocamos rosas e abrimos para as falações. Vamos fazer um ato político-cultural, onde esse ato será aberto pelo nosso vice-presidente Joviniano Neto e o Raimundo Lopes da Abraspet. Depois será intercalado com poesias e músicas, onde também haverá apresentação de um grupo de jovens aqui chamado Neogibá. São meninos da periferia, meninos pobres, numa escola de música, que é uma coisa muito bonita. A gente vai ter essa apresentação, acredito que deve ir esse ato até 21h30, no Campo da Pólvora. Então, essa será a nossa manifestação no dia 1º de abril. O ato político-cultural é um ato político-cultural pela passagem dos 60 anos do golpe militar, que nós não podemos esquecer. Então, a gente tem que estar sempre lembrando, né, Jana, para não esquecer. A gente não pode esquecer as atrocidades da ditadura militar. Sucesso para vocês, na torcida aqui, para que seja um grande ato, um grande e representativo ato. Não vou estar, porque evidentemente, vou estar aqui, ao lado da minha camarada Jana, que não participando do ato aqui da tarde. Mas eu vou aqui, a gente já conversou muito, né, muitas informações, mas eu queria dar início aqui ao nosso bate-papo. Ontem, no início desse, que a gente está chamando de especial, né, do 64, para nunca esquecer, o Nossa Memória pela Liberdade, pela Democracia, como eu disse, nós convidamos e tivemos aqui com o professor João Maria Fraga, historiador, né, que nos deu, junto com o doutor Juan Almeida, né, que é filho, como eu disse aqui, Luciano Almeida, eles nos deram grandes contribuições acerca da contextualização, né, do porquê nós chegamos em 1964, dia 1º de abril de 1964. Quem assistiu a live, né, viu a explanação, viu as contradições, né, que o nosso país convive até hoje, né, uma elite praticamente, eu diria, totalmente dominada e a serviço do capital, né, internacional, né, uma reforma agrária que sempre se coloca como se fosse uma bandeira dos comunistas, como na verdade é uma bandeira da própria burguesia, né, que já foi implementada em outros países, ou seja, problemas que são comuns à nossa sociedade que há algum tempo. Então, se usa o pretexto sempre de barrar esses avanços com essas tentativas, em algum momento, tendo sucesso com a questão dos golpes, né? Hoje, eu queria, Jana e Diva, eu queria fazer uma pergunta inicial, uma pergunta aparentemente simples, me parece que não, mas tem um caráter de simplicidade. Por que nós precisamos preservar a memória? A memória, que eu digo, desse período, né, dessa época, né, de tudo isso que nós passamos. Eu vou começar, Jana, se você me permite, por a Diva Santana, tá bom? Diva, fique à vontade. Carlos, nós precisamos aprender, principalmente a geração nova que está aí, a preservar
A memória, você vê, eu moro numa cidade onde foi a primeira capital do Brasil. Se você for olhar a preservação, pelo menos das casas, é vergonhosa, é uma situação vergonhosa. Nós não temos a cultura de preservar a memória, nunca tivemos, nunca tivemos. É um discurso novo, porque eu nunca fui na Europa, não tenho vontade de ir, né? Minha vontade é de conhecer o meu país, conhecer todo, que eu não conheço ele todo, mas você tem que preservar, porque fala-se que a gente está remoendo o passado, que o passado está para trás, para esquecer, mas eu não concordo com isso. Eu acho que nós não falamos do passado. Eu digo sempre, nós falamos do futuro, porque é falando do passado, fazendo o que o professor de história fez na live de ontem, o professor Fraga, é fazendo a análise de erros e acertos que a gente constrói o futuro. Então, a gente fala do futuro. E a necessidade da memória. Coluna Prestes, eu li um livro de umas 800 páginas, As Noites das Grandes Fogueiras, que eu levei uma semana nesse livro, que eu dormia e acordava lendo esse livro. E é um livro muito interessante porque ele reconstitui o processo, a história da Coluna Prestes. E aonde ele vai buscar documentos? Onde ele encontra documentos? Na Bolívia, nos Estados Unidos. Isso é uma vergonha para qualquer cidadão e cidadã, eu acho. Né? Nós não temos a preservação da história, que não existe essa cultura. Os museus aqui não são uma coisa da cultura, do menino da escola e visitar museus, saber naquelas peças ali qual foi a história daquelas peças, né? Então, nós não temos essa cultura e é necessário que a juventude, que vai avançar, que vai crescer, que vai administrar o país, um dia saiba da nossa história, né? A gente vê filmes europeus, como assistir uma série aqui, até na Netflix, Índia Catalina, que faz um resgate do que a espanholada e a Igreja Católica fez com os negros e os índios do Brasil. A gente não tem isso nos livros. A gente não tem essa história nos livros. Quando você vê uma cidade turística como Salvador, como Porto Seguro, está lá uma história contada conforme agrada ao prefeito ou governador, a história do descobrimento do Brasil. Quer dizer, nós temos tudo, inicialmente, de forma que atende os interesses de quem está no poder. É o que a nossa história conta, porque quando você lê um livro de história na escola, que você chega na fase adulta, que começa a rever e estudar uma história mais elaborada e mais pesquisada, é que você vai ver que você aprendeu tudo errado. Tudo errado. Não se fala nos movimentos populares que esse país já fez, que o povo já fez, as revoltas populares, os movimentos populares, né? Eu vi ontem uma pessoa me falando que assistiu uma peça, acho que no Rio, sobre a revolta da Chibata, né? Não, foi aqui em Salvador mesmo, está tendo um encontro aqui dos marinheiros que não foram anistiados, e eles passaram lá esse documentário. Quer dizer, a gente vai saber dessas coisas depois de uma fase adulta, porque nos livros de história infantil, por exemplo, ele não resgata essa memória. E é necessário resgatar a memória, é necessário. Você no início fala aí que a luta dos combatentes do regime militar é uma história triste, mas é essa história triste que nos fortalece, pelo menos a mim. Claro que eu tenho saudades, a ausência é uma coisa muito forte, eu tenho minhas irmãs, estão aí, né, falta de Naelza, e a ausência é uma coisa de baixo muito forte. Eu tenho indignação, porque enquanto cidadã, enquanto parente, enquanto familiar, o Estado brasileiro nunca nos falou como ela morreu e aonde ela foi sepultada, né? Então eu tenho indignação muito grande com relação a isso, mas essa coragem daquela juventude da década de 60, da década de 70, que enfrentaram enfrentaram a ditadura militar com todas as suas armas, essa resistência me encoraja
a continuar lutando. Essa é a resistência deles. Para mim, foi uma bravura muito grande você ver. Quando a minha irmã saiu de Salvador, ela tinha 21 anos, Carlos. Ela tinha 21 anos. Então, era uma pessoa dotada de ideologia. Ela não foi para lá porque houve um mentor, houve uma pessoa que botou isso na cabeça dela, não. Ela foi resistir contra a ditadura, ela falava isso para a gente, ela conversava isso com a minha mãe. Que as pessoas nascem e morrem, de quê e como não sabem, mas que ela não abriria mão da luta, e ela resistiu à ditadura até a morte. Então, ela foi para lá, ela foi para a região do Araguaia com 21 anos de idade. Né? Então, como é que não se resgata a história de um jovem desse? Para a juventude que está hoje aí no fundamental, que está estudando, que está querendo fazer alguma coisa, a gente tem que resgatar essa história, e essa história tem que ir para os livros. Algumas pessoas falam, e eu acho que isso tem que ser revisto, que a gente tem que virar essa página. Para virar essa página, precisa escrever. Né? Precisa ler. Eu até concordo na virada da página, mas tem que estar nos livros, para alguém ler. Como é que você faz a leitura? Você vai ler e vai virando a página, mas ela fica ali. Então, é importante para a gente construir uma democracia de fato, a gente construir um país soberano, a gente construir liberdades, porque nós não temos isso. Essa democracia que nós vivemos, que estamos tendo essa oportunidade de agora estarmos falando, ela é muito frágil. Ela é muito frágil. E é só com a história do passado é que a gente fortalece, faz o futuro e fortalece esse futuro. Então, eu não vejo uma outra forma. A gente vive sobre ameaças de golpes, a gente vive, nós brasileiros vivemos assim. Temos uma conquista... Sim. Tá certo. Tá. Então, é essa a conclusão do resgate da memória, é para que a gente construa um país forte, um país soberano, não é? A gente não fala, eu não falo da memória, do resgate da memória, nós falamos, não é só o resgate da memória, porque nós lutamos e queremos memória, verdade, justiça e democracia. São duas leis diferenciadas, né? A lei da anistia, ela atende aos perseguidos políticos, aquelas pessoas que viveram na clandestinidade, que estudavam, que não pôde concluir seus cursos, que foi demitido do emprego por questão política, perseguição política, né? As pessoas foram presas, então ela vem restabelecer, fazer uma reparação a essas pessoas que foram perseguidas. É tanto que mais de 70 mil, como eu já disse, requerimentos passaram pela lei da anistia, que ainda falta chegar muito, porque eu acho que nenhum índio requereu à comissão da anistia a reparação das suas perdas. Camponeses, por exemplo, então é mais aquela classe de trabalhadores, ou a classe média de trabalhadores, operários, etc., que perderam os seus direitos com a ditadura militar, né? A lei da anistia. A lei 9140 é uma lei que ela foi criada fruto da luta dos familiares dos mortos desaparecidos políticos. Por quê? Com a anistia de 79, com a anistia que foi promulgada em 29 de agosto de 79, não se fala em mortos desaparecidos. Ela trata a questão apenas daquelas pessoas que estavam presas, dando liberdade, os que estavam exilados, que estavam na clandestinidade, resolve e volta para o Brasil a questão da anistia. Mas os mortos desaparecidos não têm uma linha sequer citada. Então, o Brasil continuou os seus organismos, suas organizações na sociedade civil, com familiares e setores da sociedade que achava que a gente devia continuar essa luta, como aqui na Bahia. Eu sou do Comitê da Anistia, da luta pela anistia, depois transforma em Comitê de Anistia e Direitos Humanos, após a anistia. A gente, aqui na Bahia, o Estado era governado por violento Antônio Carlos Magalhães, né, que era um cara que tratava a população com violência. Então, nós criamos aqui Comitê de Anistia e Direitos Humanos, que foi, naquele período, a única organização que defendia os direitos humanos, não é como hoje. Foi a única organização aqui da Bahia, né, que transformou. Por que nós não tiramos a palavra anistia?
porque nós entendemos esse recorte dos mortos e desaparecidos, por isso que ninguém falava. A lei da anistia não contemplou nada. Então, a diferença é essa. A lei 9140 é criada em 95 pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, com a pessoa, Fernando Henrique Cardoso, que criou uma Secretaria Nacional de Direitos Humanos, que funcionava dentro do Ministério de Direitos Humanos, e o ministro era Jobim. Então, se formou uma comissão de parlamentares na Câmara Federal, constituída por Zé Disseu, Nilmário Miranda, Haroldo Lima, Sigmaringa Seixas e Roberto Valadão, que é irmão de um desaparecido aí na guerrilha do Araguaia, irmão do Ari Valadão, na época ele era deputado federal. Então, se constituiu essa comissão externa na Câmara Federal, e nós, familiares, São Paulo, Rio, Bahia, Rio Grande do Norte, nos estados, né, o movimento aí organizado, a gente conseguiu escrever uma lei, com apoio desses parlamentares. Entregamos a Zé Gregóri. Zé Gregóri, secretário nacional de Direitos Humanos, e lá uma pessoa participativa também, perseguido pela ditadura e tal, ele faz a lei, junto com o presidente Fernando Henrique Cardoso, não foi a lei que nós queremos, nem escrevemos. Ele pegou aquilo ali, rebuscou, colocou fez outras colocações, mas foi aprovada essa lei por Fernando Henrique Cardoso e nós aceitamos. Por que eu falo que a lei, um dos pontos da lei que não foi a que nós produzimos, porque eu tive que provar na comissão da lei que minha irmã é desaparecida. Os familiares tiveram que provar que seus parentes foram mortos, foram desaparecidos. E se eu não matei, se eu não persegui, se eu não desapareci com o corpo, como é que eu provo? Os órgãos militares, essas forças armadas que estão aí, nunca tiveram a dignidade para chegar um familiar e dizer: o seu filho foi morto em tal lugar, seu filho está enterrado, sua filha está enterrada em tal lugar. Então, essa lei 95, ela já é criada reconhecendo que existem 136 pessoas desaparecidas, né? A lei já é lançada com essas 136 pessoas, e cria uma comissão composta por 7 membros, nomeados pelo presidente da República. Eu vou resumir aqui, porque a história é longa. Então, o que diz a lei? A lei vai receber o requerimento das famílias, como é a lei da anistia. Recebe o requerimento dos atingidos, né? Então, vai fazer uma análise, vai buscar informações dos órgãos competentes, SNI, Marinha, Aeronáutica, Exército, todos os órgãos da repressão, elas vão buscar, a lei busca informações sobre aquela pessoa, onde, por exemplo, o requerimento da minha irmã. Não consta, Carlos Albérico, não consta absolutamente nada em arquivo nenhum da guerrilha do Araguaia. Como não consta de índio, e eu lhe digo isso porque eu fui conselheira da anistia. Mas essa comissão foi criada em 96, janeiro de 96, porque a lei foi 5 de dezembro de 95. Então, ela se constitui, cria a comissão, o presidente nomeia, o primeiro presidente foi Miguel Reale Júnior, a nossa representante votada era Suzana Lisboa, e sempre teve aqueles embates. Por exemplo, a lei diz lá no artigo que é considerada morta, porque o desaparecido, ela foi criada com os desaparecidos. É considerada morta aquela pessoa que foi morta sobre a força do Estado, sobre o manto do Estado. Então, como a história oficial era que a maioria suicidaram, a maioria era suicídio, né? Vladimir é o maior exemplo, Herzog é o maior exemplo. Mas quantos foram envenenados, jogados aqui? Nós temos na Bahia, quem foi envenenado na base aérea de Salvador e foi jogado na pista do aeroporto. Quer dizer, foi suicídio, né? Então, a maioria dos casos era de suicídio. Então, essa comissão correu atrás, pegou testemunhos de pessoas, porque os órgãos oficiais, está lá a resposta, nada consta. Nada consta. Nós temos um desaparecido aqui na Bahia, que até hoje nada consta. O cara era da Marinha, ele foi preso junto com o sogro cumpriu 4 anos de prisão no Rio de Janeiro, foi solto, e João Bispo
até hoje não retornou para casa e ninguém informa sobre jobismo. Então, a diferença da lei da anistia para a lei 9140/95. E essa lei funcionou 27 anos. Qual é a composição dos conselheiros? Representante do Ministério da Defesa, representante do Ministério da Justiça, o presidente, que é de livre escolha do presidente da República, representante da Câmara Federal, da Comissão de Direitos Humanos, um representante dos familiares, um do Ministério Público Federal e um da sociedade civil, 7 membros. Ela funcionou durante 27 anos, tendo esse representante do Ministério da Defesa. E esclareceu 436 mortes e desaparecimentos. Esclareceu, pesquisou, foi atrás. O exemplo, a morte da Zuzu Ângel. Zuzu Ângel foi tido por morte de acidente, semelhante à morte de Grêmio, aí no Rio Grande do Norte. Mas se conseguiu, tinha um cara na janela que viu tudo. 20 anos depois, ele resolve contar, depois da abertura política, esse pequeno tempo que a gente viveu aí numa democracia, o cara chega e conta que ele viu a morte da Zuzu Ângel. Quer dizer, depois é comprovado com o depoimento do Malhães, esse torturador das Forças Armadas, que era o cara parapsicólogo das Forças Armadas, o Malhães, ele conta, ele mostra foto de um torturador junto ao carro da Zuzu Ângel embarcado, quer dizer, quando desembarcaram o carro. Quer dizer, o exemplo mais claro é a morte da Zuzu Ângel. E essa comissão conseguiu esclarecer. Essa comissão pegou aquelas ossadas do cemitério de Perus, 1.094 ossadas e sacos pretos, onde muitos sacos tinham T de terrorista, e conseguiu organizar. Primeiro tirou do cemitério, foi para Campinas, ficou lá jogado num lugar aberto, com chuva e sol. Com muita luta, a comissão conseguiu fazer um convênio com o Estado de São Paulo, com a Unifespa, com a Prefeitura de São Paulo, com toda a dificuldade, mas fez essa comissão e criou um centro de antropologia forense para estudo dessas ossadas do cemitério de Perus. A guerrilha do Araguaia, que é outro ponto que nós falamos, né? Porque é o ponto onde morreu muita gente. Muita gente foi executada e desaparecida. Então, a guerrilha do Araguaia. Nós temos duas sentenças, o Brasil tem 2 sentenças não cumpridas. Uma prolatada em 2003, sentença prolatada em 2003, que é da primeira vara federal, onde cobra do país o esclarecimento dessas mortes, traslado dos restos mortais, e a outra da Corte Internacional, que foi prolatada em 2010. Nenhuma dessas sentenças foram cumpridas, estão cumpridas. Mas o governo Lula, em 2008, para o cumprimento da sentença, ele chama o ministro Jobim, que aí já era o ministro da Defesa, e forma uma organização, um grupo de trabalho com o Jobim para buscar essas ossadas no Araguaia, que foi inicialmente chamado de GTT, e essa comissão protestou e foi para cima junto com os familiares, depois mudou o nome para GTA, depois da Corte Internacional, que foi em 2010, mudou para GTA, que é Grupo de Trabalho Araguaia. Primeiro, olha a mudança, Jana. O primeiro grupo de trabalho que foi criado chamava-se GTT, Grupo de Trabalho Tocantins. Você vê como tergiversa, como quer mudar as coisas com palavras. Na época da guerrilha não existia o estado de Tocantins, era Goiás. Eles criaram o Grupo de Trabalho Tocantins, a gente reagiu. Não, não quer Tocantins, é Grupo de Trabalho Araguaia. Depois da sentença da Corte, mudou para Grupo de Trabalho Araguaia. Esses trabalhos feitos de pesquisa da região com as Forças Armadas, 23ª Brigada de Infantaria da Selva, lá localizada em Marabá, no estado do Pará. As famílias protestaram, não devia ter militar, mas nós fomos. Eu mesmo acompanhei quase todas as operações. Todas as operações que nós fizemos lá com o GTA, e que já tinha sido feito antes por familiares, pela Comissão Justiça e Paz de São Paulo, todas essas operações, não tinha uma informação das Forças Armadas. A informação, toda escavação, todos os vestígios físicos que tiraram de lá,
todos os vestígios físicos que foram exumados com informação de camponeses. Então, nós não temos uma informação das Forças Armadas, de onde foi enterrado nossos parentes. E, resultado, essa sentença, hoje nós temos 29 ossadas acondicionadas no hospital da UNB, sob custódia da primeira vara federal. Está lá. Se passaram 6 anos, governo Temer, desgoverno Bolsonaro, e nada foi feito. E agora o presidente disse que não vai remover o passado. O que é que nós vamos fazer com essas ossadas que foram exumadas em cemitérios na cidade de Xambioá, na cidade de São Geraldo, e outras ossadas do campo que a gente retirou? Nessas exumações, gente, apareciam as famílias dos seus mortos no cemitério. Isso é nossa cultura. E a proposta era, não, os ossos vão ser devolvidos para as sepulturas, não certificando com o seu familiar, o DNA não confirmando com o sangue, o banco de sangue que foi feito, tudo pela comissão, banco de sangue, criou centro de antropologia forense que não tinha no Brasil, não existia, a Argentina tem, aqui no Brasil não tinha, tudo foi criado na comissão. Quer dizer, e agora o presidente não reedita essa comissão. Nós não acabamos a justiça de transição nesse país, em que pese eles dizerem lá fora, como o representante da AGU falou agora na Espanha, que fez a justiça de transição no Brasil, porque lá fora tem um bocado de democrata, né? Mas quando chega aqui dentro. Então, essa transição não foi feita, as sentenças não foram cumpridas. Você sabe qual é a multa dessa sentença da primeira vara federal? É R$10.000 por dia. É uma multa diária, já tem 22 anos de prolatada. Então, essas sentenças não foram cumpridas e agora o presidente vem com essa, que não reedita a comissão, não reedita, não reeditou até agora, e ainda vai falar, eu acho que foi uma infelicidade tremenda, viu, Jana? Eu acho que a gente deve continuar lutando, eu continuo lutando, vou continuar falando a mesma coisa, para ele rever essa infeliz posição dele, porque não é admissível que a gente vota num cara que acredita que seja democrata, que seja um democrata, que comunista ele nunca foi, e não é mesmo, é um democrata, a gente acredita nisso, e ele vem com a palavra dessa e esqueceu o passado, quer dizer, isso atingiu em cheio, principalmente nós familiares, mas não foi só. Ele atingiu em cheio, ele feriu de morte a democracia, tá certo? Ele não atingiu só os familiares, ele atingiu a sociedade. A gente vê a revolta, né? Nós estamos presenciando aí, todos os dias, é matéria, mais matéria, gente protestando contra essa posição dele. Ele tem que rever essa posição dele. Não é possível, porque ele feriu a democracia com isso. Feriu, e nós esperamos que ele avance. Eu estou no processo, eu vivo no processo, que eu quero avanços na construção dessa democracia e ter uma democracia consolidada. Mas dessa forma não teremos. Então, por isso eu acho que o presidente ele tem que rever essa posição dele. Não é possível. Mas, Albérico, eu quero agradecer imensamente a você, porque eu considero que é fruto dessa luta, dessa reação da sociedade civil, que a gente tem os pequenos avanços que temos tido, né? Tanto da parte econômica como social, é a luta do povo brasileiro. Eu considero essa luta não é só minha, é uma luta do povo brasileiro. Então, se a gente não lutar, é que a gente não vai ver nada. Então, eu acho assim, foi citada aí essa questão do caso Marielle. Eu acho que tem tantos casos, tem o caso daqueles ambientalistas, que de repente você recebe uma notícia fechando o caso como se tudo tivesse acabado. Tem a história do Amarildo, que parece os denunciados que estão presos pelo caso Marielle. Tem também denúncia já do caso Amarildo, né, que é um desaparecido comum pós-ditadura militar, porque eu considero assim, minhas considerações, como nenhum torturador. Uma pena que o som da Diva fugiu. Diva,
Você continua... Você está sem som, Diva. Uma pena. Você está sem som. Você está sem som. Uma pena. Uma pena. Vocês não estão me ouvindo? Agora sim. Agora. Repete, Diva. Vamos ver, é a internet que está caindo toda hora. Então, eu vou ser rápida em minhas considerações, Jana e Albérico. Quero lembrar que ontem, segunda-feira, domingo, foi o Dia Internacional da Memória. E é o dia da prisão desses caras que já são denunciados como criminosos, como milicianos que ocupam terra, que trabalham nessa coisa da exploração da terra no Rio de Janeiro há muitos anos. A Cidinha Campos, quando era vereadora, ouviu do Brazão, que está no Tribunal de Contas, dizendo: eu já matei muitos bandidos, agora vagabunda você vai ser a primeira. Isso ele falou na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, a gente não pode esquecer, eu fiquei muito insatisfeita. Eu não li o relatório da Polícia Federal todo, porque são 100 e tantas páginas, mas estou lendo. O caso não está encerrado. E a gente tem que continuar falando isso. O caso não... Tem várias peças soltas ali. Eu não li o relatório todo ainda. E já vi vários pontos ali. E o ministro da Justiça chegar numa rede pública, como é a Rede Globo, rede pública não, rede grande, que tem acesso a todo mundo, dizer que o caso está encerrado. Lamentavelmente, eu que sou leiga, eu sei que o caso não está encerrado, que tem mais coisas, tem pontas ali soltas. Então, precisa continuar a investigação, precisa chegar em mais mandantes. Essa família Brazão é antiga, ela é denunciada há de muito tempo, mas, de qualquer forma, como Jana colocou, é a ponta do iceberg, como também essas denúncias a militares. Eu vou completar 80 anos de idade e, em minha vida, eu nunca vi um militar ser denunciado como eu estou vendo agora. Então, a gente tem que continuar lutando, avançando, para que minhas considerações finais, a nossa luta não acaba aqui. Eu espero que a minha geração, que meus filhos, meus netos, bisnetos, continuem a minha luta. Eu não sei como, mas eu espero isso, porque o que não dá é para a gente ficar parado, senão esse país vai ser entregue ao capital americano mesmo, que a tentativa deles é o capital estrangeiro, americano mesmo, da América do Norte. Americano não, nós somos americanos. Que seja entregue ao capitalismo norte-americano, se a gente não tiver ligada, se a gente não estiver lutando, se a gente não estiver denunciando, as coisas não avançam. Então, eu acho que a gente não pode parar, a gente tem que continuar denunciando, falando, e ver torturadores de ontem, da ditadura e de hoje, punidos. Nós temos lei brasileira que pune a tortura, não é? O crime da tortura é um crime hediondo, é crime inafiançável. E nós temos uma lei no Brasil. E temos também tratados internacionais, Tratado de Genebra, considero crime de lesa humanidade. Então, a gente tem que continuar falando, Albérico, e acho que você é muito feliz quando você traz temas nesse sentido, com essa questão da memória da ditadura, a memória do pós-ditadura. Segundo a estatística, desaparece por dia, Jana, no Brasil, 4 pessoas. E o Estado brasileiro é responsável por esses desaparecimentos, já que a pessoa nasce, registra e é cidadão e cidadã. Então, o Estado brasileiro tem que dar respostas. Ele tem que responder. É dever do Estado brasileiro, segundo nossa Constituição. Então, eu não me conformo com esses pacotes, com esses pactos que são feitos. Então, quando chegou essa prisão no domingo, falei, hoje é Dia Internacional da Memória. E essa fala do presidente Lula está tendo muita repercussão, ruim para ele, ruim, infelizmente. Está tendo, ele não deveria ter falado, porque está tendo muita repercussão. Né? Então, o ministro da Justiça aparece dizendo que o caso está encerrado. Esse programa, para a gente citar casos de crimes que ocorreram e que não foram
diligenciados, que os responsáveis não foram punidos, são inúmeros, são números. Nós temos aqui na Bahia um advogado, Eugênio Lira, que esse cara é assassinado no interior da Bahia e até hoje os mandantes não foram punidos. Então a gente não pode perpetuar com esse passado sem esclarecimento. A gente quer que o passado seja esclarecido. E acho que essa luta que reforça algumas posições avançadas tomadas